Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos mais uma noite para o nosso Papo Espírita e é uma alegria muito grande, né? Estivemos juntos no início do mês de novembro e agora estamos encerrando a nossa participação no Papo Espírita desse ano e vamos aguardar somente as pessoas me darem um feedback em relação a som e imagem, não é? Porque eu preciso saber se está tudo ok para a gente iniciar a nossa conversa dessa noite. É muito importante a gente ter esse encontro, né? Um encontro que ocorreu desde abril, um trabalho que o Lemana, Lar Espírita Maria de Nazaré, já fazia, mas que a partir de abril contou com a colaboração de outras pessoas, né, de outros trabalhadores. E eu engrossei essa fileira de trabalhadores desde abril. Então, desde abril até agora, dezembro, nós estamos nos reunindo, né, uma vez por mês, pelo menos. E isso me fez muito bem, isso me preencheu muito, ocupou meu campo mental, então eu tenho sempre muita gratidão por esse momento aqui. A gente vai iniciar fazendo uma prece, né, rogando a Deus que nos auxilie, que os bons espíritos nos intuam, que possamos usar o verbo de uma forma para engrandecer as virtudes que temos que desenvolver, que nossa reflexão esteja sempre de acordo com os ensinamentos do Cristo contidos no Evangelho. O trabalho que foi feito ao longo desse ano fez um estudo, né, de determinado período do ano, que eu não me recordo, iniciou um estudo sequencial do Evangelho. E a gente chega agora no último capítulo, que é o capítulo 28, Coletânea de Preces. E a gente vai falar sobre os itens 20 e 21, para pedir a força de resistir a uma tentação. E é muito interessante a gente perceber que qual seria, né, qual é o conceito de tentação, o que é uma tentação. E aí a gente vai pegar a etimologia da palavra lá no dicionário, é algo censurável, né, ou não recomendável, alguma coisa que não seja recomendável. E uma coisa muito importante para a gente entender é que a tentação, ela está intimamente ligada ao nosso estágio evolutivo, à nossa condição moral. Então, se eu sou uma pessoa que tem uma condição moral muito ainda sem grandes estruturas, né? Uma pessoa muito permissiva, uma pessoa muito cheia de vícios, e esses vícios não são reconhecidos porque existe uma diferença. Todos nós temos vícios. Só que existe um determinado momento da nossa vida que a gente não enxerga os vícios que a gente tem. E esse é o problema. Então, quando a gente começa a se apropriar desses vícios morais que nós carregamos, é quando necessariamente a gente começa o nosso processo de transformação moral. Porque a gente só transforma aquilo que precisa. Se eu não me reconheço uma pessoa com vícios morais, qual o motivo da minha mudança de comportamento? Então, a tentação, ela vai se enfraquecendo à medida que eu vou avançando moralmente. Isso é muito, muito interessante da gente perceber, porque isso para a gente é um convite ao melhoramento. E a gente vai observando no nosso próprio comportamento situações que antes me aprisionavam, hoje já não me aprisionam mais. Situações que antes me davam um prazer enorme, hoje já não tem tanta importância. E isso significa que nós estamos avançando espiritualmente, que nós estamos caminhando. E esse é o nosso processo, enquanto ser encarnado. Né? A encarnação é para a gente uma oportunidade valiosa de progresso. Então, resistir a uma tentação
significa a gente estar bem sintonizado, não é? E é uma disciplina que a gente precisa desenvolver, é uma disciplina que a gente precisa, vamos dizer assim, criar como hábitos de uma criança, né? Uma criança pequena. A gente vai orientando, ela vai assimilando, ela vai reproduzindo alguns comportamentos que a gente orienta que ela não faça, mas com o passar do tempo, se esses hábitos eles são contínuos, se eles estão bem estruturados, o que vai acontecendo com essa criança? Ela vai, né, não é sendo modelada, mas ela vai sendo educada. A nossa natureza moral, espiritual, emocional também é assim. A gente emocionalmente vai se educando, a gente espiritualmente vai se educando. E esse processo vai fazendo com que a gente olhe as tentações, vamos dizer assim, quer dizer, aquilo que eu não deveria fazer, algo que é censurável, de uma outra forma. A gente começa a questionar se de fato eu preciso agir daquela forma. Então, quando a gente tem na coletânea de preces para várias situações, dizendo respeito a nós mesmos ou dizendo respeito a outras pessoas, a gente tem que relembrar a força que a prece tem, a importância que a prece tem. Então, a prece é para a gente uma conexão com o plano espiritual, uma conexão com os benfeitores. E a prece, ela tem que ser feita da forma mais sincera. A prece não é um jogo de palavras, ela não precisa de imponência, ela não precisa de sofisticação, ela precisa de sentimento. Então, quando a gente, apesar do meu esforço, eu reconheço que eu preciso de um auxílio diante de determinadas situações, né, de algumas situações que me aparecem na vida e que eu sei que aquilo não vai me fazer bem, mas de alguma forma aquela energia me atrai, aquela energia me seduz, né, porque a palavra é exatamente essa, a sedução. Então, todos esses pensamentos que não são positivos, que não são bons, que não são edificantes, então são maus pensamentos. Eles nascem justamente dessas imperfeições que a gente tem. Eles nascem dessa sintonia vibratória que eu vou tendo, não é, com os espíritos desencarnados, e que eles encontrando em mim espaço vibratório, eles vão me influenciar. Mas eles só me influenciam porque eu estou sintonizada na mesma vibração deles. Então, esse pensamento que é mau, ele tem que ser educado, ou melhor, ele tem que ser transformado. Eu tenho que substituir aquilo que é um mau pensamento, que vai me levar a essa tentação, que vai me levar a esse ato censurável, essa postura que eu não quero mais para a minha vida, mas então eu tenho que ir educando a minha mente e reformulando os meus valores. Dessa forma, o que vai acontecer? Eu começo a me conectar com o plano espiritual superior, e esse plano espiritual superior, ele está sempre ligado a nós. Nós é que não temos condição de percebê-lo. Mas o plano espiritual que nos dá apoio na nossa vida, desde o nosso nascimento, a nossa preparação, ao nosso histórico espiritual, nós temos benfeitores espirituais que nos acompanham. E é importante a gente acreditar nisso, é importante a gente reconhecer que existe esse amparo. Isso não quer dizer que eu esteja protegida. Por quê? Totalmente protegida, porque a proteção, ela vem da minha também iniciativa de autoproteger-me. E essa autoproteção vai ser feita de acordo com a minha postura de vida. Então, é muito interessante que a gente se utilize da prece, que a gente se utilize da oração como uma forma que a gente tem de fortalecimento. Não é? Normalmente, a gente faz a oração para pedir.
Mas a gente sabe que a prece também, ela deve ser feita como forma de agradecimento, como uma forma de fortalecimento, tanto nosso como para outras pessoas. Mas especificamente aqui, a gente vai orar para que a gente se fortaleça. Então, o que acontece conosco no nosso dia a dia? Nós conhecemos a doutrina, começamos a estudar, começamos a fazer trabalho assistencial, a atuar mediunicamente. Então, isso vai criando uma psicosfera ao redor de nós de boas vibrações. Mas isso não significa que a gente vai ter permanentemente essas boas vibrações. Porque como espírito imperfeito que eu sou, eu vou ter quedas vibratórias. Eu vou ter momentos de angústia, de medo, de revolta. E aí o que a gente faz? A gente se desconecta com o plano superior. Não é que a gente fique abandonado de forma nenhuma, mas eu vibro noutra sintonia. E aí os benfeitores que aqui estão, se eu estou vibrando cá embaixo, como é que eles vão me alcançar? Então eu tenho que elevar a minha frequência para que eles consigam de alguma forma se comunicar comigo. E isso é muito interessante, porque nós somos rebeldes, teimosos, nós somos cabeça dura. Às vezes a gente encasqueta uma ideia na nossa cabeça, no nosso emocional, e a gente vai insistindo naquele comportamento, mesmo observando que aquele comportamento já não nos satisfaz. São os vícios morais. Então, são relacionamentos tóxicos que nós temos, são trabalhos que, ao invés de nos agregar, eles subtraem da gente, porque a forma como a gente lida com esse trabalho também é tóxica. Então, a gente vai contaminando as nossas relações familiares, a gente vai contaminando o nosso local de trabalho, né? Em alguns momentos, a gente contamina o ambiente espiritual que a gente convive, não é? Existem inúmeros relatos nas obras, principalmente de André Luiz, falando da importância da conexão do corpo mediúnico, não é? Do bom pensamento, de estar focado para aquele momento, de se preparar ao longo do dia para aquele trabalho, daquela noite, daquela tarde, para que a gente não tenha essa dificuldade. E é importante a gente perceber isso. É importante a gente ver que pensamento é energia. Pensamento, ele tem cheiro, ele tem densidade. Então, se eu me deixar levar pelos meus pensamentos inferiores, eu vou estar muito, muito, muito próximo do meu instinto. Meu instinto de revide, meu instinto de retrucar, de agredir. Então, é necessário que a gente vá se esclarecendo para que a gente amadureça, né, tenha sensações, para mais esclarecida a gente ter sentimentos. Isso está dentro do Evangelho de Jesus. Então, é importante que a gente reconheça que essa construção, não é, esse ato nosso de pedir para resistir a uma tentação, é uma construção diária, não é? E a gente tem que fazer por merecer essa ajuda, a gente tem que se policiar. E com o passar do tempo, a gente vai conhecendo a nós mesmos, a gente vai percebendo que não, determinados comportamentos, eu, Mariane, já não quero mais para mim. Então, quando eu tenho uma queda vibratória, e elas ocorrem com muita frequência, diga-se de passagem, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, eu começo a perceber, não, eu tenho que usar a inteligência que Deus me deu, eu tenho que usar os alicerces doutrinários que eu tenho, e eu tenho que sair dessa situação. Se eu entrar numa psicosfera de reclamação, se eu entrar numa psicosfera de revolta, de indignação de determinadas situações, e só ficar vibrando nisso, eu vou me perder. E aí é muito interessante, por quê? Porque o indignar-se é uma coisa muito legítima de todos nós. Existem situações que nos indignam. No entanto, essa indignação, ela não pode ser alimentada por sentimentos menores. Se eu estou indignada com alguma situação, o mais acertado que eu tenho que fazer
é usar uma energia contrária àquela da indignação. Então, é fazer alguma coisa de fato. Sair do verbo, da palavra áspera, da agressividade e produzir algo produtivo. Então, eu estou indignada com determinada situação, então eu vou promover o bem, pelo menos no meu campo de atuação, já que cada um de nós tem um campo de atuação, eu não tenho como resolver o problema de todo mundo, nem os meus, mas eu tenho como melhorar tanto a minha vida como a vida de outras pessoas. E é muito importante a gente se perceber esse ser, que apesar de todas as dificuldades que tem, consegue produzir coisas positivas, consegue se conectar com energias de construção, não é? E é muito interessante quando a gente entende isso, o que a gente faz? A gente começa a se aproximar dessa energia e a gente começa a se aproximar da caridade. A caridade é para a gente algo que a gente vai reformulando. A maioria de nós, inicialmente, imagina a caridade como o ato de dar alguma coisa, né? E esse alguma coisa está muito voltado à questão material. Com o passar do tempo, através dos estudos, das reflexões, do autoconhecimento, a gente vai vendo que a caridade ela é muito mais ampla. Não é? Existe a caridade material, existe a caridade moral, e a gente começa a perceber que muitas vezes o silêncio é uma forma de caridade. É uma forma de caridade com a gente mesmo e com o outro, porque às vezes a nossa reação é tão abrupta que a gente, quando está de cabeça quente, a gente fala coisas das quais a gente pode se arrepender, né? E depois que essa palavra é lançada, ela atinge corações, ela atinge campos mentais, ela atinge a intimidade de outra pessoa. Então é muito importante quando a gente começa a pensar naquilo que a gente vai fazer, mas pensar de uma forma como se fosse numa câmera lenta, né? Porque, lógico, toda ação, por detrás dessa ação, tem um pensamento. Mas muitas vezes o nosso pensamento é tudo tão rápido que a gente não consegue controlar. Com o passar do tempo, com esse processo de autoconhecimento, a gente vai se dando conta disso. Vai se dando conta desse ser que a gente é, desse ser em transformação e vai educando a nós mesmos. Porque eu não posso gastar a minha energia tentando educar os que estão ao redor de mim. No senso, na dimensão espiritual. Lógico que eu vou auxiliar. Não é? Recebi minhas filhas como responsabilidades, não é? Continuo zelando por elas, elas são adultas, né? Cada um tem sua vida, mas eu continuo ali zelando para que elas sejam pessoas de boa convivência, boas pessoas para o mundo, mas a única pessoa de fato que eu consigo ir modificando ao longo da convivência sou eu mesma. E muitas questões que a gente antes não percebia, com o passar do tempo, a gente vai enxergando. E existem dois elementos importantes aí. É a nossa vontade de querer se transformar e o tempo. O tempo vai trazendo para a gente, esse é o propósito, né? Mais amadurecimento. Mas não é o tempo pelo tempo. É o tempo bem empregado, o tempo onde eu destino energia para me melhorar, para que eu seja alguém que produza, né? Que faça bem ao mundo. Porque de pessoas nocivas a gente já tem muitos. E os outros são os outros. Eu sou responsável por mim. Então, se eu gasto o meu tempo todo só naquela questão de estar ali vibrando naquela psicosfera, o que acontece? Eu começo a entrar num círculo vicioso. Eu começo a acordar de manhã, quando eu consigo dormir, então acordo de manhã, fico ali naquela toxina toda, chego à noite, não consigo enxergar nada de positivo e aí eu vou ficando uma pessoa que vai entrando numa paranoia, vai entrando num desequilíbrio e os processos obsessivos têm essa origem. Então é importante que a gente também se auxilie nesse sentido. Então,
vamos conhecer a nós mesmos no sentido de eu vou buscar o que eu tenho de melhor, porque eu sei que eu tenho. Pode ser uma pequenina coisa, mas se eu sou criatura de Deus, se eu sou criação de Deus, existe em mim bondade. Só que essa bondade às vezes está escondida, essa bondade ainda não veio à tona, então qual é a minha responsabilidade? E buscar isso. E a prece faz esse papel, essa conexão, não é? A prece nos fortalece. E existem inúmeras formas da gente orar, né? Existem preces cantadas, existem preces nos sonetos, nas poesias, existem preces num livro, que às vezes você pega um livro e aí você abre e aquilo ali te acalma de uma forma e te conecta com o Criador. E é esse processo que a gente precisa fazer. Nós nunca precisamos tanto de prece como atualmente. O plano espiritual vem trabalhando exaustivamente para que a gente tenha a cura do Covid-19, tem trabalhado nos processos de desencarne, mas tem trabalhado muito mais pela nossa forma abrupta de estar lidando com tudo isso. Então, o plano espiritual tem equipes que estão tentando inspirar médicos, cientistas, mas eles estão encontrando tanta dificuldade porque nós estamos contaminando a psicosfera ao redor do planeta, em função das nossas revoltas, das nossas indignações, mas indignações tóxicas que não produzem nada de positivo. Então, um dia desse, eu estava nessa energia também, porque não tem como a gente, dizer que a gente não é o que a gente é. Então, ao longo desde março, ao longo desses meses todos, nesses 9 meses, não tem sido processos fáceis para ninguém. E eu sou uma dessas pessoas que encontra dificuldade em muitos momentos. Então, me dedicar ao trabalho, vencer etapas, não, esse mês eu tenho uma palestra, esse mês eu tenho um compromisso, aos sábados a gente tem escola, durante a terça-feira e a quarta-noite a gente tem o trabalho mediúnico, tudo virtualmente. Então a gente vai ocupando a nossa mente, vai produzindo ao longo do dia, então as quedas vibratórias elas vão existir, só que elas não serão quedas, vamos dizer assim, que vão se prolongar. E um dia desse à noite eu estava lá nos meus questionamentos, filosofando comigo mesmo, e assim, me emocionando com as notícias, com as coisas que a gente fica sabendo, com as dificuldades, com os desencarnes das pessoas muito próximas, e as que não são tão próximas, porque o sofrimento, a compaixão não é quando o sofrimento chega até a gente, é quando a gente consegue avaliar a dor que o outro está sentindo e a gente tenta trocar de lugar com ele, no sentido de se solidarizar. E aí eu falei, não, eu não posso dar trabalho para a espiritualidade, porque ele já tem trabalho demais. Então, desde então, eu venho tentando policiar a minha mente. E é um processo que não é fácil, é diário, é todo dia, toda hora, o tempo todo. E aí eu comecei a ver que determinadas situações me desestabilizavam. Então, vamos evitar isso. Porque existem situações que a gente não consegue evitar. Mas existem situações que a gente tem controle sobre elas. Não é? Então, às vezes, a gente fica numa especulação midiática tão grande, a gente fica recebendo aquela vibração, aquela energia, e a gente bebe aquilo e a gente se envenena. Então, por que não? Se existe essa energia nociva, existe a boa energia, existe a boa música, existe, e não estou falando só da música espírita, não, eu estou falando da música popular brasileira, não é, que é aquela que a gente realmente entende bem, todos nós, ela tem uma variedade, então músicas que te elevam, músicas que despertam as nossas virtudes que estão adormecidas. Existem músicas que nos remetem ao passado, a uma saudade de um tempo que a gente era adolescente, normalista, e se encontrava e enxergava a vida com uma perspectiva diferente,
né, muito mais leve, o tempo vai deixando a gente vai perdendo essa leveza, e não é só em relação ao adolescente. A semana passada eu tive na casa da minha mãe e fui com os 2 netos. Em determinado momento, meu neto mais velho pediu: vovó, vamos ver o metrô. E caminhamos uns 20 minutos e fomos ver o metrô. Aí sentamos na escadaria do metrô, ficamos 55 minutos ali. E na hora que o metrô vinha, seja num sentido ou no outro, o olho dele brilhava. E na hora que ele viu o metrô, o vagão decorado de Natal, o olho dele brilhou. E aí, olhando a cara do Raul, assim, aquele olho brilhante, ele tem um olho bem escuro de jabuticaba, olhando aquele olhar tão cheio de energia, eu me emocionei e falei: meu Deus, por que a gente cresce e perde essa energia de simplicidade? E aí ele falou: vovó, eu amo o metrô. Mas aquele amor dele saiu tão repleto de vibrações, e aí a gente fica pensando, o tempo vai fazendo a gente ir se sofisticando demais, querendo muito, buscando a nossa alegria, a nossa felicidade, onde ela não está e ela não reside naquilo, né? Porque a felicidade não é o ter, a felicidade está no ser. Então é importante que a gente pense nessa possibilidade de se melhorar, para que a gente resista a todas as investidas espirituais pelas quais a gente vai passar. Estamos passando, vamos continuar, mas tudo está dentro de um planejamento. Por mais estranho que pareça, nós não estamos desgovernados na ótica espiritual. Né? Na perspectiva humana, em algumas situações estamos extremamente, né, desgovernados, mas na perspectiva espiritual, não. Então, se há necessidade de um aprendizado desse, nós, como pessoas inteligentes, o que nós vamos fazer? Vamos aprender o que precisa ser aprendido. Porque quando a gente não aprende, na escola, o que acontece? Você tem que repetir. E não faz sentido a gente repetir um processo desse, sendo que foi justamente a nossa forma de ser que nos trouxe até aqui. Então essa é uma grande prova para cada um de nós. É um processo duro, não é? Mas não é só um processo para gerar revolta. É um processo doloroso, mas um doloroso que pode me dar uma dimensão diferente em relação à fraternidade, em relação à união, né, o trabalho voluntário. Então, dentro desse caos que a gente vivencia hoje, né, onde parece que está tudo desgovernado, se a gente for procurar boas notícias, existem. Bons aprendizados, existem. Boas vibrações, existem. Então, basta que a gente se conecte. E esse é o convite, né, que eu faço. Eu vou ler textualmente a prece que está contida no Evangelho. Né? No item, eu falei sobre o item 20, que é o prefácio, né, para pedir a força de resistir a uma tentação, que é o item que a gente vai, que a gente está falando. E a prece é uma prece bem curta, mas muito, muito, muito impactante, tocante para a gente. Então tá aqui. Deus Todo-Poderoso, não me deixe sucumbir à tentação que me impele a falir. Espíritos benfazejos, que me protegeis, afastai de mim este mau pensamento e dai-me a força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, merecerei expiar a minha falta nesta vida e na outra, porque tenho a liberdade de escolher. Então, aqui a gente tem contido tantos ensinamentos, não é? Esse livre-arbítrio, que é essa nossa liberdade para escolher. A gente tem que ter noção de responsabilidade sobre isso. A gente tem que ter noção do efeito que as minhas atitudes vão ter sobre a minha vida, o impacto das minhas decisões sobre a minha vida, mas sobre a vida dos outros.
Então, é importante que a gente pense nisso tudo, que a gente reflita. E é muito interessante a gente vivenciar com toda a banalização que a gente tem do período natalino. Os benfeitores espirituais dizem para a gente que a psicosfera do planeta se suaviza nesse período. Porque existem corações endurecidos, mas existem muitos corações que vibram pelo aniversariante, que é Jesus. E é isso que eu gostaria de deixar aqui como mensagem final dessa reflexão dessa noite, né? Vamos deixar desarmar um pouco, sair dessa psicosfera de tanta investida contra a gente mesmo e contra o outro. Vamos desarmar, vamos pensar no mestre que é amor, que é ensinamento, que é acolhimento, que é consolo. Vamos caminhar para uma psicosfera de paz, uma psicosfera de gratidão, porque nós temos que ser gratos, né? Cada dia que a gente acorda, cada noite que a gente se recolhe, cada saída para o trabalho, cada reunião familiar, por mais limitada que essas reuniões estejam, e a gente não pode esquecer disso, não é? Nós não estamos num momento de relaxamento de absolutamente nada. O sentido do Natal não vai ser em relação ao que eu vou estar comendo, ou em relação ao número de pessoas que eu vou estar bem. Hoje, o melhor presente de Natal é a saúde dos nossos familiares. Então fica aqui o meu pedido realmente assim, não vamos banalizar essas quase 180 mil pessoas que já desencarnaram, não é? São pessoas que por algum motivo estão nessas estatísticas, mas são famílias, são trabalhadores, são filhos, mães, pais, irmãos, amigos. Então vamos fazer a parte. A nossa vontade de aproveitar a vida não pode ser maior que o nosso amor à nossa própria vida e à vida do outro. Então, o maior presente de Natal que nós podemos nos dar é continuar respeitando o distanciamento social, usando a máscara, higienizando os alimentos, tendo amor pelas pessoas da área de saúde que devem estar esgotados, porque eles estão dando, não é, o que eles não têm. Eles estão dando amor, estão dando um testemunho de amor. E é essa a reflexão dessa noite. Então, que o Mestre amado permaneça conosco e que nós nos fortaleçamos ao longo dos dias, para que a gente possa realmente merecer ser auxiliado, para que a gente moralmente avance. E esse é o propósito da nossa vida, né? Que o Mestre amado nos abençoe e tenham todos uma boa noite. Obrigada.